Hoje você vai ver no Antena Coletiva. A equipe de robótica da PUC-Rio brilhou mais uma vez no RoboGames 2015. GeoRio estuda implantar no Vidigal o projeto que usa pneus velhos para proteger encostas. A arte milenar da caligrafia chinesa conquista admiradores. E na conversa, um bate-papo com o diretor do documentário Se Essa Vila Fosse Minha. O filme mostra o drama de famílias que foram removidas para a construção da Vila Olímpica em Jacarepaguá. Fique com a gente, porque o nosso programa já está no ar. A equipe de robótica da PUC-Rio deu mais um show na RoboGames 2015. A RioBots ganhou 6 medalhas na maior competição de robôs do mundo e é a primeira equipe universitária a vencer a disputa. O time realiza estudos que podem ter grandes consequências para o futuro e redefinir o papel dos robôs em nossas vidas. Os robôs programados na PUC dançam, lutam e correm. Na maior Olimpíada de Robótica do mundo, a RoboGames, eles competiram com máquinas de todas as partes do planeta e saíram com 3 medalhas de ouro, 1 de prata e 2 de bronze. O maior destaque da equipe foi o Touro, que conseguiu o ouro em 2 categorias diferentes, os pesos médios e pesados. A RioBots conseguiu resultados inéditos na América do Sul e até mesmo do outro lado do planeta. Os robôs da PUC conquistaram a primeira medalha de uma equipe ocidental no Japão com o C3D4, que luta sumo. Para a RoboGames, é necessário preparo intenso e dedicação total. Os dias e as noites anteriores costumam ser de correria total com a escolha e preparo dos equipamentos. A gente principalmente vê qual é a função da peça que a gente está fazendo e como ela vai se comportar durante o round. Então, por exemplo, na armadura dos nossos robôs, a gente escolhe um método mais de absorver impactos. Por isso que a gente escolhe alumínio, que é um material mais mole, mais dútil. Em contrapartida, peças mais essenciais ou peças que não podem sofrer nenhum tipo de deformação, a gente vai para materiais mais duros, como titânio e aço. O resultado é um robô campeão que atrai todas as atenções por onde passa. E não é só pelo tamanho, até porque há modelos pequenos, mas também pelo que podem representar no futuro. Olha, tudo que um humano pode fazer, teoricamente, no futuro um robô pode fazer também. Óbvio que tem algumas tarefas que vão demorar muito até você conseguir automatizar por completo, porque requer um certo nível de inteligência e, por enquanto, a gente está bem longe de conseguir atingir inteligência artificial. Por mais que robôs consigam fazer trabalhos mecânicos, ainda é difícil que um dia eles possam ser criativos. Nesse caso, a criatividade é meio que deixada de lado, a gente troca função por forma, sabe? Na minha opinião, pelo menos, é improvável que a gente consiga substituir um humano em termos de criatividade e senso artístico. Um carro planejado para rodar em estradas não pavimentadas. O veículo é montado por alunos da PUC e é utilizado para participar de competições nacionais. Esse ano, a equipe teve seu melhor resultado desde 1990. Soldas, faíscas, ferramentas, projetos 3D. Assim trabalha a Reptiles, a equipe de Baja da PUC-Rio. O Baja é uma competição organizada pela SCE. A SCE é a Sociedade de Engenharia Automotiva e trata-se de uma competição universitária onde os alunos têm que montar uma equipe. No caso, a PUC tem a equipe Reptiles e a gente tem que projetar e fabricar um carro off-road para a competição. O protótipo criado pela Reptiles é o Caimã, nome que designa espécies de jacarés. Animais conhecidos pela força e resistência. O veículo levou 10 meses para ser construído até que ficasse dentro dos padrões para participar das competições nacionais. A gente participa de 2 competições no ano, que uma é o regional, que é em Sarzedo, Minas Gerais, e a outra é o nacional, que é em Piracicaba, São Paulo. Nela a gente passa por provas de segurança e provas dinâmicas. No último campeonato nacional, realizado em março, a Reptiles ganhou o 1º lugar na categoria tração e conquistou o 2º lugar em gestão. Esse foi o melhor resultado da universidade desde o início do projeto, em 1990. Os 3 pontos principais que nós batemos é na administração do nosso tempo, porque todos são alunos da universidade, nós temos que administrar a nossa vida acadêmica com um bom desempenho do projeto. O conhecimento de todos nós tem que sempre estar evoluindo, sempre progredindo, nunca pode regredir.
E, além disso, o de pessoas. Nós cuidamos da nossa equipe como se fôssemos uma empresa de verdade. Nas competições de Baja, as equipes passam por provas teóricas, de segurança e de dinâmica, onde é avaliado o desempenho do carro. Nessa etapa, o trabalho do piloto é fundamental. É um enduro de 4 horas, é muito cansativo, muita lama, muita lama mesmo, sai imundo, mas é muito gratificante. Você dirigir um carro que você participou do projeto, você participou da fabricação e ver ele funcionando, poder pilotar ele, poder competir, comparar ele com outros carros, é uma sensação realmente indescritível. O próximo desafio da Reptiles é o campeonato regional, no mês de agosto, na cidade de Sarzedo, em Minas Gerais. Uma coisa é certa, ainda tem muita lama para rolar. No Rio de Janeiro, 23 mil moradias ficam em áreas com alto risco de deslizamento. Em períodos de chuva intensa, o perigo é ainda maior. A GeoRio estuda implantar projeto desenvolvido pela PUC que usa pneus reciclados para proteger as encostas de maneira barata e eficiente. Esse grande paredão de 70 metros de comprimento e 4 metros de altura é todo feito de pneus e foi erguido há 20 anos. Foram necessárias 20 mil unidades para montar o muro que fica em Jacarepaguá. Ele serve como proteção contra deslizamentos em planos inclinados. Geraldo mora aqui há 17 anos e conta que antes do muro a encosta era instável. As pessoas usam aqui, passam direto com o carro, estacionam aqui e eu acho que não houve não cedeu, a terra não cedeu após ser feita essa barreira. O muro de pneus foi desenvolvido pela PUC em parceria com a GeoRio e a Universidade de Ottawa, no Canadá. Para o professor responsável pelo projeto, a escolha do material causou estranhamento na época da construção. De que eles achavam que a técnica para rico, o pessoal só fazia muro de concreto. E para pobre ia fazer muro de pneu, eles não queriam. Então tinha um trabalho de aceitação da técnica. Tá? Quase 20 milhões de pneus são descartados no Brasil por ano. Quando jogados fora, eles podem demorar até 600 anos para se decompor. O projeto resgata esses pneus do meio ambiente e os reutiliza, unindo um lado sustentável ao econômico. Ao contrário do tradicional muro de concreto, o de pneus é mais barato por usar o solo da própria encosta e material reciclável. Só no Rio de Janeiro, 23 mil moradias estão localizadas em regiões de alto risco. A GeoRio estuda implantar a ideia desenvolvida por pesquisadores da PUC no Morro do Vidigal, na zona sul do Rio. Nós estamos lá dando apoio, eles já fizeram de uma forma não muito técnica, mas estão pedindo um acompanhamento e uma orientação nossa para que seja aplicado esse tipo de muro. Enfim, a ideia nossa é que esse tipo de solução seja utilizado com mais frequência em comunidades carentes. Veja a seguir. Projeto da Prefeitura do Rio oferece qualificação profissional para travestis e transexuais. Não sai daí, a gente volta já. O preconceito frequentemente impede a inserção de transexuais e travestis no mercado de trabalho. Sem alternativa, muitos acabam se prostituindo. Um projeto da Prefeitura do Rio procura devolver a autoestima dessas pessoas e qualificá-las para o mercado de trabalho. Aos 35 anos, Ellen teme que o preconceito a obrigue a se prostituir. Uma situação bastante comum entre travestis e transexuais. Infelizmente, nós não temos tantas oportunidades. Infelizmente, o que implica, na minha opinião, nessa visão toda, é a questão de que você, às vezes, você é chamado ou é empregada, de repente, num emprego, mas você é vista de uma forma. Quando olha o seu documento, é como se você não tivesse mais identidade. De acordo com dados do grupo comunitário Transrevolução, 92% dos transexuais e travestis que se prostituem gostariam de ter uma vida profissional diferente. A partir dessa realidade surgiu o Projeto Damas, um curso de capacitação profissional que busca reinserir essas pessoas no mercado de trabalho. A reinserção ela depende um pouco de quando acabe o preconceito, né? Mas eu acho que hoje em dia é até um pouquinho mais fácil, porque até mesmo uma coisa que eu aprendi no projeto é que a gente não tem mais a obrigação de ser tratado da forma que as pessoas veem. A gente pode sim ser tratado da forma que a gente se vê. O projeto ele não te dá trabalho, mas ele te fornece o caminho para que você chegue
ao tão dito sucesso, né? Mais do que formação profissional, Emily acredita que o Projeto Damas é um suporte importante para quem, muitas vezes, perdeu o apoio da família. Ela mesma saiu de casa aos 17 anos. Quando a família em si, ela não aceita, mas ela procura entender, entendeu? A pessoa, ela procura instruir, mostrar o que é certo e o que é errado. Eu acho que isso se torna um pouco mais fácil. A integração delas na sociedade tem que partir da família. O curso de 8 meses reúne 30 transexuais e travestis. Nos 6 meses iniciais, as alunas assistem aulas divididas em 9 módulos e recebem um auxílio mensal de R$ 354, além de lanches nos intervalos das aulas. Dentre os assuntos abordados estão noções de inglês, redação e prevenção à saúde. Nos outros 2 meses, elas passam por um período de vivência profissional remunerada. São divididas em módulos as aulas e temos 5 secretarias que nos apoiam e que são responsáveis também por esses módulos. É dentro do espaço dessas secretarias que o período de vivência acontece, podendo ser de 1 a 2 meses, no horário integral, em que elas vão ter acesso a uma rotina de trabalho. O curso é organizado pela Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual, em parceria com 6 secretarias municipais, entre elas as de Educação, de Saúde e de Trabalho e Emprego. A Secretaria de Educação faz parte de um dos módulos, dos muitos, que as meninas são, de forma aligerada, e são capacitadas, né, para atender esse desafio da empregabilidade. Mesmo com o objetivo principal da empregabilidade, há alunas como Ellen que já estão inseridas no mercado de trabalho. Ela trabalha há 9 anos em um supermercado e conheceu o curso através das redes sociais. Aqui ela quer melhorar o currículo. Pretendo fazer novos cursos, pretendo estudar, pretendo crescer na vida. Então, com o curso, eu estou podendo ver que eu tenho outros caminhos para poder percorrer, né? Eu achava que eu só tinha um caminho e eu estou vendo que com o curso eu tenho novas possibilidades. Para participar do curso é preciso passar por uma entrevista. Só no ano passado, 14 alunas terminaram o curso empregadas. Uma arte milenar que guarda os costumes e a história de um país. A caligrafia chinesa desperta o interesse de brasileiros que querem conhecer um pouco mais sobre uma outra cultura. A calma da escrita acompanha a música ambiente. A aula do curso de caligrafia e pintura chinesa oferecida pelo Instituto Confúcio nos transporta para uma China tradicional e tranquila. Sérgio é um amante e estudioso da cultura da China e acredita que temos mais em comum com o país do que imaginamos. Durante todos os sábados até o final do semestre, os alunos aprenderão a desenhar os diferentes traços da escrita e da pintura chinesa. Para a coordenadora do curso, as 2 atividades sempre estiveram ligadas. Tudo está ligado com a história, com a natureza, porque os temas da pintura chinesa normalmente são a natureza, são árvores, flores, montanhas, rios e tal. As pinturas históricas da China são acompanhadas de poemas escritos nas laterais. Os leques, instrumentos que representavam o poder durante as dinastias, tinham gravados os sobrenomes das famílias mais antigas do país. O alfabeto ocidental só passou a ser usado na China depois dos anos 50. Nos dias de hoje, a tradição da escrita chinesa é mantida através do ensino em escolas e faculdades. Como diz o provérbio chinês, uma caminhada de 1000 léguas começa sempre com o primeiro passo. Que mãe já não se sentiu a pior mãe do mundo em algum momento? A maternidade é uma experiência única para muitas mulheres e, em meio à correria da vida profissional, as mães encaram um turbilhão de sentimentos. A jornalista Isabel Clemente, que tem 2 filhas, relatou em uma coletânea bem-humorada o cotidiano de uma família com filhos pequenos. Que mãe nunca se sentiu a pior mãe do mundo? Impulsionada por esse sentimento é que a jornalista Isabel Clemente, mãe de 2 meninas, escreveu o livro A Pior Mãe do Mundo, uma biografia não autorizada de todas nós. Uma coletânea bem-humorada sobre o cotidiano de uma família com filhos pequenos.
O livro basicamente conta as suas experiências, né, como mãe. Como é que foi o seu processo de seleção? Como você escolheu essas histórias? Olha, eu sempre tive uma preocupação, desde que eu engravidei da primeira filha, né, a Letícia, de registrar o que estava acontecendo, para mim, consumo próprio, consumo interno. E depois que ela foi crescendo, eu fui registrando todas as tiradas. Nosso computador ficava no corredor, então assim, eu deixava ele ligado. Era só eu passar por ali que eu sentava rapidinho, escrevia e ia embora para não esquecer. Então assim, eu tenho um fartíssimo material. E em cima dessas tiradas, dessas situações, algumas viraram histórias, algumas viraram crônicas. Quando eu escrevi a crônica A Pior Mãe do Mundo, que era dessa situação, foi a primeira vez que a Letícia me mandou essa na lata, e que foi um choque para mim, porque eu sou muito legal, eu não podia ser a pior mãe do mundo. Eu falei, cara, eu tenho um título desse livro, esse livro já tem um título, e a partir dele começou a ter uma cara. Eu organizei o livro em partes, ele tem o primeiro capítulo todo é mães, o segundo capítulo é pais, que eu conto a história do pai com filhas, o terceiro capítulo eu entro um pouco mais em discussões sobre o dia a dia, não dia a dia, sobre os grandes temas que envolvem paternidade e maternidade, as discussões um pouco polêmicas. No quarto eu conto a rotina chatinha, que é pentear cabelo, escovar o dente, eu para dormir, que é sempre cercada de um circo, né, quase sempre um circo, quando você tem criança pequena. E a quinta e última parte são esses personagens inesquecíveis, que eu vou falando um pouco. Então, eu dei uma lógica a todas essas histórias para que elas, enfim, compilassem um livro legal, gostoso de ler. E o ponto de vista das crônicas é sempre o seu, né, o da mãe. O intuito era uma obra voltada especialmente para as mães ou para as pessoas que lidam com a criança em geral? Não, eu não tinha esse objetivo de falar só com mães, embora o título seja esse. Daí o subtítulo, uma biografia não autorizada de todos nós, porque assim, os homens se identificam, todo mundo que lida com criança, professores, psicólogos, todo mundo que tem uma criancinha por perto vai se identificar. E como é que foi para você conciliar essa vida de jornalista com a vida de mãe, que deve ser complicado? Não é fácil. Eu acho que tem uma fase na vida da mulher que, quando o neném está pequeno, quanto menor, maior a culpa, né? Porque você olha para aquela carinha tão inocente, não está entendendo nada, né? Você fala, vamos para trabalhar, não entende nada, aí você fica por dentro. Vai crescendo, eu acho que isso tende a diminuir, né? O caminho normal é esse. E eu digo que não é fácil, mas é possível conciliar e é gostoso, acho que a vida é isso. E você mencionou bastante seu marido, como é que ele ajudou nessa construção da obra? Ele topou a ideia do livro desde o início? Meu marido e eu chegamos à conclusão que era legal a gente compartilhar essas histórias, porque assim, não é uma exposição, na verdade, é uma inspiração para a gente lembrar que a infância é um tempo que passa muito rápido, e é muito especial. Tem algo de muito especial na infância que as outras fases não têm da mesma maneira. No próximo bloco, documentário retrata o drama de famílias removidas para a construção do Parque Olímpico. Voltamos já. Quem não se lembra do desempenho marcante de Jack Nicholson em Um Estranho no Ninho nas telas de cinema? Pela primeira vez, o texto ganha montagem teatral no Brasil. Aula de quê? Terapia com eletrochoque também. Um aparelho que reúne as melhores O tema é sério, mas o texto é leve e arranca risadas do público. Esse é o clima da peça Um Estranho no Ninho, projeto que conta apenas com a renda da bilheteria. Desafio porque nós não tivemos nenhum tipo de patrocínio, então foi todo mundo meio que segurando as mãos, emprestando objetos de cena, às vezes para ensaio, ajudando a fazer o café. Foi tudo meio um teatro de guerrilha, mas com muito cuidado. Tatsu interpreta McMurphy, um detento que finge ser louco para fugir dos trabalhos da cadeia. Ele acaba indo para um hospício e é visto como herói pelos outros pacientes, já que questiona as regras da severa enfermeira Rachel. Eu acho que ela é severa porque ela vê o mundo de uma determinada maneira. Ela acredita que esse jeito de cuidar dos pacientes vai fazer bem a eles. São 16 atores em cena e cada personagem mostra o seu mundo particular para o público. É incrível trocar com todos os atores em cena, porque cada um tem um universo muito grande nessa peça, cada um tem a sua patologia. A peça fica em cartaz até o dia 7 de junho no Teatro Poeira, em Botafogo. Quinta às 8 da noite, sexta e sábado às 9 e domingo às 7 da noite. Essa aqui é a famosa Quem Está.
Escombros, poeira e casas destruídas. Esse é o cenário da Vila Autódromo, comunidade na Barra da Tijuca que está sendo removida para a construção do Parque Olímpico. Há pouco mais de um ano, para o início do evento esportivo, 140 famílias ainda resistem no local. Outras 344 se mudaram para um conjunto habitacional oferecido pela Prefeitura do Rio. Esse é o tema do documentário Se Essa Vila Não Fosse Minha, dirigido por Felipe Pena. Olá, Felipe. Tudo bem? Por que retratar a Vila Autódromo? Porque é um símbolo. Eu uso a máxima de Leon Tolstói, que é o escritor que eu mais admiro. Ao falar da sua vila, você fala do mundo inteiro. Nesse caso, falando pelo menos do Rio de Janeiro inteiro, ou pelo menos do que aconteceu no país durante a Copa do Mundo e agora no Rio durante a Olimpíada. Como você disse, a Vila Autódromo fica bem ao lado do Parque Olímpico. Poderia ser feito ali uma grande urbanização e transformar aquela comunidade num símbolo social dos Jogos Olímpicos. E, em vez disso, a Prefeitura opta por tirar aquela comunidade lá, por varrer do mapa pessoas que estão lá há mais de 40 anos. 530 famílias que originariamente moravam ali, que construíram suas vidas, que têm sua identidade, seus vizinhos, enfim, que pertencem àquela área que pertence a elas também. Então, é uma tentativa de registrar essa história, registrar a história das pessoas que estão sendo massacradas pelo poder público pelo simples fato de serem diferentes, serem uma comunidade pobre no meio de várias comunidades ricas. E durante as gravações, o que mais chamou sua atenção? O que mais me chamou a atenção é que, apesar de todo o desespero, apesar de todo o poder que a Prefeitura tem, apesar da especulação imobiliária, apesar de estarem combatendo contra tudo e contra todos, as famílias que ainda resistem são famílias guerreiras, são famílias que não entregam os pontos. É isso que eu quis mostrar no documentário. Não tem ninguém entrevistado no documentário que não seja morador ou ex-morador daquela comunidade. A Vila Autódromo é do povo que mora aqui, que conquistou isso aqui palmo a palmo. Mas eu quero ficar, quero muito ficar, muito mesmo. Não quero ir embora não. Então esse seria o motivo de resistência dos moradores, mesmo a Prefeitura oferecendo moradias em conjuntos habitacionais, você acha que é por isso que elas permanecem lá, essas 140 famílias? Também por isso, porque você veja, metade das famílias resolveu sair porque não aguentou a pressão, porque é realmente muita pressão, né? O poder público não entra com esgoto, não entra com água, nada disso. Tudo que tem lá de infraestrutura foi feito pelos moradores, não pela Prefeitura. A comunidade existe há 40 anos, é uma comunidade plana, pequena. Houve programas como Favela Bairro, que urbanizaram favelas com 50, 60 mil habitantes. Por que nunca entraram lá? Porque está no meio de uma comunidade rica, dedicada à especulação imobiliária. A Prefeitura justifica que a área que a comunidade fica, ela é área de utilidade pública. E os moradores já falam que eles estão sendo obrigados a sair por causa da especulação imobiliária. Como é que você apresenta esses dois pontos de vista no documentário? Eu apresento os pontos de vista de quem saiu e de quem ficou. Tá? Então, como eu disse, não há nenhuma autoridade no documentário, só moradores. Esse decreto de utilidade pública é recente, é um absurdo. É a última estratégia, a última cartada do prefeito para tentar tirar aquelas famílias. Porque o problema não são os Jogos Olímpicos, né? Há 40 anos tenta tirar aquelas famílias de lá. 20 anos atrás, o então subprefeito, Eduardo Paes, foi àquela comunidade com uma retroescavadeira, isso está lá no documentário, e tentou tirar aquelas pessoas de lá. Então a Olimpíada é só um pretexto. O que é preciso, o que é necessário? É que a comunidade internacional entenda isso. Porque pelo interesse da Prefeitura do Rio, até da mídia brasileira, vão jogar para debaixo do tapete. Então a única esperança dessa comunidade é que a imprensa internacional faça pressão sobre o Comitê Olímpico Internacional e que o Comitê Olímpico Internacional faça pressão sobre a Prefeitura para que a comunidade fique. E como você falou, você exibiu o documentário em outros países. E como é que foi a recepção do público de fora? Foi surpreendente para mim, porque a recepção é impressionantemente grande, né? O público chinês, então, foi muito receptivo porque eles tiveram esse problema muito recentemente, com a Olimpíada de Pequim, e não puderam falar sobre esse assunto das remoções. Houve muitas remoções na China, mas a liberdade de imprensa é um pouco questionável no país. Então foi muito difícil para eles falarem. Então no momento que eles viram o filme, eles se identificaram com a situação. E os moradores, eles assistiram ao documentário, o que eles acharam? Um grupo de moradores foi à Van Premiere que a gente fez aqui no Rio de Janeiro e me deram respostas muito positivas, muito desesperançosos, claro, porque a luta é muito árdua, mas ao mesmo tempo puderam verificar que é um registro da história de luta deles. E esse foi o objetivo. Então essa comunidade
O prefeito pode fazer tudo para acabar com ela, mas nunca vai conseguir acabar com a história dela. Essa história a gente vai contar para sempre e vamos resistir sempre. A resistência é a palavra-chave nessa história. Muito obrigada, Felipe. Eu que agradeço. A conversa de hoje fica por aqui. Até a próxima. E se você perdeu ou quer rever alguma reportagem, é só acessar o nosso site www.puc-rio.br/TV PUC Rio. Acompanhe também a nossa programação no Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. O Antena Coletiva fica por aqui. A gente se encontra de novo na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.